pouco. Os expoentes agora são dois países, um é a Venezuela e outro é a Colômbia, que estão com gastos desproporcionais à nossa tradição. Ocorre que nenhum desses dois países são qualquer ameaça para o Brasil. Não entendo que Venezuela, não entendo que Colômbia nos ameaça, inclusive nem com a argumentação do narcotráfico. Isso aí é uma coisa para americano justificar a colocação de bomba, como é, de suas bases, né? O único país que poderia nos ameaçar e ameaçar nossas riquezas são os americanos, os Estados Unidos. Não vejo nenhum outro país que pretenda sair de outros continentes para vir aqui piratear as nossas riquezas e invadir-nos. Foi uma coisa que eu mencionei, eu acho que eu mencionei numa conversa que nós tivemos, que é a questão da política externa e a questão do emprego do poder militar pela capacidade dissuatória. Então, toda boa diplomacia, de alguma forma, ela é consubstanciada, ela tem um apoio de uma força militar, para ela ser considerada mais legítima, podemos colocar assim. Então, não é uma perspectiva realista, eu não viria também dessa forma, mas eu viria que o Brasil precisa, hoje em dia, dotado dos recursos que possui, como eu falei, na Amazônia Azul, que é uma área que desperta interesse. Isso é um fato, é uma preocupação, inclusive, do Ministério da Defesa brasileiro, quando foi elaborado o Plano Nacional de Defesa, que o Brasil passou a ter uma maior ênfase, dar uma maior ênfase ao nosso desenvolvimento da nossa indústria bélica, uma maior preocupação com a modernização das Forças Armadas, está dentro desse contexto. Porque a política externa, o emprego político do poder militar, é um emprego político do poder militar. A gente não está falando do emprego realmente, de fato, do poder militar, mas do emprego político desse poder militar. É importante para a defesa dos nossos interesses, né? Então é necessário o Brasil ter a bomba atômica? O Brasil, no caso, você sabe bem, assinou o TNP. Então assinou todos os compromissos internacionais. Não, isso para não incomodar o vizinho, mas se eu quero me armar até os dentes para dizer para os vizinhos que não me ataquem, senão eu acabo com eles, eu partiria logo para a bomba, porque eu tenho um reator aqui para enriquecer urânio, eu não precisava de duas conversas. Eu produzia a bomba e faria como outros países fazem, como a França, que tem um discurso democrático e faz teste atômico, como fez teste atômico em atol de Mururoa e repetidamente fez teste atômico, né? Os Estados Unidos têm a conversa de não permitir o uso de arma nuclear e armada até os dentes, a Alemanha, todo mundo tem arma atômica. Né? Nós não temos arma atômica por uma tradição pacifista. Exato. Nós não fomos atrás disso. Claro, a capacidade hoje em dia que o Brasil possui... E porque antigamente a Argentina ainda representava algum perigo para o Brasil. Hoje em dia não representa nada. Não, hoje em dia nós temos com a Argentina, por exemplo, no caso a ABAC, Agência Brasileira de Contabilidade, que foi elaborada no período dos anos 90, exatamente para criar medidas de confiança com o governo argentino. Ou seja, o Brasil não tinha nem... marcava o fim da rivalidade, uma política de reaproximação dentro do contexto da reaproximação com a Argentina, que viabilizou o Mercosul. Com relação aos acordos internacionais que o Brasil assinou, abrindo mão da possibilidade de ter uma bomba atômica, desculpe, eu disse avoir, eu usei o termo francês, mas de ter a bomba atômica, foi o Tratado de Não Proliferação Nuclear, durante o período do governo Fernando Henrique, que foi assinado pelo Brasil. O Brasil se absteve de realmente utilizar, de desenvolver a bomba. Nós possuímos uma das maiores reservas de urânio do mundo. Nós poderíamos, no caso, desenvolver urânio suficiente para vir a usar uma bomba. Mas o Brasil se absteve disso porque acha que não é necessário. Não é necessário, nós pensamos apenas que é necessário hoje em dia, dadas as nossas reservas, tanto na Amazônia Azul como na Amazônia, que nós possuímos a maior mega biodiversidade do planeta. Nós somos o primeiro no mundo na nossa mega biodiversidade, e todas as aplicações da mega biodiversidade que hoje são conhecidas e ainda não são conhecidas representam uma riqueza potencial enorme numa área em que há, no momento do mundo em que há de fato essa corrida pela busca de recursos. Nós tínhamos que ter aqui no Brasil um Kim Jong-il para desestimular os vizinhos? Não, eu acho que intimidar até os americanos? Não, eu acho que temos que ter uma capacidade, é isso que o governo entende, nós temos que ter uma capacidade de dissuasão. Não necessariamente uma bomba, não é essa a política brasileira, inclusive a política brasileira dentro da nossa Constituição e dentro como você disse, historicamente, nós temos uma política principista de defesa da paz, de não agressão, nós não somos um Estado que se pauta pela ingerência nos assuntos externos, nada disso.
Nós não temos essa política agressiva, muito pelo contrário, nós somos construtores de consenso, nós somos habilidosos na negociação com os nossos parceiros, nós tentamos sempre buscar e nos pautar pela mediação, não temos nenhuma política agressiva. Nós apenas pensamos que hoje em dia a questão do emprego do poder militar é uma realidade no contexto internacional, nós não podemos ser ingênuos de achar que a política se faz apenas por ideais, não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim. Então, que é necessário que o Brasil, por uma questão de adornamento, saiba defender também os seus interesses nacionais, criando uma capacidade de dissuasão, que não necessariamente recorrendo ao emprego militar, que nós não queremos isso. Você vê muito esses comentaristas, né, tanto políticos, esses estrategistas, condenam muito a nossa política externa do nosso chanceler Celso Amorim. Sim. Como é que você vê essa política dele? Você não acha muito condescendente, principalmente com os líderes da América Latina? Eu acho interessante essa pergunta, porque de fato eu já ouvi várias vezes em discussões com alguns outros analistas essa questão, será que nós não estamos sendo condescendentes com países como a Bolívia, com países como a Venezuela, será que nós não estamos? Existem interesses econômicos, existem interesses políticos, e o Brasil, nesse caso, é pragmático. Não esqueça o Paraguai também, a questão do Itaipu, né? Sim, a questão do Itaipu também. Por onde que eu começo? Você começa pela Bolívia e pelo gás. Então, a questão, por exemplo, recentemente, uma dessas questões ligadas à Bolívia e ao gás é que o governo do presidente Morales estava pensando em seguir o exemplo paraguaio e renegociar o preço do gás que era vendido ao Brasil. Isso ficou na discussão. O Brasil, recentemente, o que sabemos em relação à política brasileira em relação à Bolívia, é que o Brasil vai financiar uma estrada para facilitar as exportações bolivianas. E também, se não me engano, a Bolívia também está dentro de um contexto de criação de um corredor bioceânico que vai ser viabilizado também com recursos brasileiros do BNDES. Tudo isso é pragmatismo, porque nos interessa uma vizinhança que seja uma vizinhança estável, uma vizinhança próspera. Faz parte do interesse brasileiro construir uma América do Sul estável, próspera, que possa se projetar como um centro, não um centro de poder, eu acho que seria ambicioso demais dizer isso, mas como uma área respeitada, como uma área que... Esses países atribuem ao Brasil a pecha de subimperialista, né? E transformamos, nós estaremos colonizando os nossos vizinhos. Né? Inclusive é um discurso anti-brasileiro, anti-nacional, né? Anti-brasileiro, esses países têm esse discurso, né? Com ojeriza a nossa invasão comercial, cultural, étnica, enfim, nossos costumes rompem fronteiras, né? E aí vem a ocupação, que essa ocupação não é só comercial, né? Ela também se dá ideologicamente. É normal que se tenha um país do peso, assim, um país com peso brasileiro, né, no contexto hemisférico, é normal que alguns países possam ficar recalcitrantes, historicamente ficaram. O Brasil sempre trabalhou no sentido de exatamente desfazer esses estereótipos dos quais era vítima. No caso, um país subimperialista, um país que visa se expandir, e não é assim. Desde a época de Rio Branco, pode-se dizer que o Brasil tem atuado nesse sentido, inclusive com o Pacto do ABC, por exemplo, já era uma buscando exatamente uma postura conciliatória para desfazer desavenças. Os nossos investimentos não caracterizam a ocupação? Não, claro que não. Os brasilguaios plantando dentro do território paraguaio. Não, nós também temos paraguaios no Brasil. Não, eu estou dizendo, mas a nossa proporção, nosso tamanho com relação aos nossos vizinhos. Não, mas é normal. Nós estamos nós tínhamos capacidade de